As pessoas falam, pô, contrate alguém na empresa que tenha paixão. Como é que você identifica isso? Da vontade da pessoa de realizar. Aquela pessoa chega aqui, ela vai fazer, ela vai pegar, ela vai botar a luz para o que tiver, ela tem vontade. Bom, a gente está falando de liderança. Eu quero entender liderança, mas eu quero entender liderança num contexto da consistência. Como que monta time? Como é que cria time? Como é que pega uma nova geração e transforma? Depois pega uma outra geração e transforma? Como é? Pega time, desenvolve. Pega time feminino, desenvolve. Pega meninos e meninas pequenininho e tal. Eu lembro da Virna falando de você pra mim. Virna. Tô falando da Virna. Ela, cara, minha relação com o Bernardinho, Virna. E aí eu te fiz uma pergunta, falei, Bernardinho, pô, qual é o principal atributo que você observa quando você monta o seu time? Aí você falou, existem vários, tamanho da mão, tamanho do pé, o cara é forte e tal, mas a principal coisa que eu observo, que eu olho é vontade. Vontade. Coloquei no meu coração para sempre. Sim, isso. Se você, assim, as pessoas falam, pô, contrate alguém na empresa que tenha paixão. Como é que você identifica isso? Da vontade da pessoa de realizar. Aquela pessoa chega aqui, ela vai fazer, ela vai pegar, ela vai botar a luz para o que tiver, ela tem vontade. Tem um caso de uma menina, isso foi emblemático. Ela fez um tryout, é uma peneira. Como tantos nossos jogadores fizeram, e não passaram em peneiras, depois as pessoas não identificaram, os treinadores não identificaram. Essa menina, uma peneira nos Estados Unidos, tinham lá 50 meninas. E segundo o treinador que fez a peneira, que conduziu nessa teste, ela era talvez tecnicamente mais fraca, nem era fisicamente. Mas ela demonstrava uma vontade, uma energia, que ele ficou incrível. A coisa tocou o cara. Ela errava, pegava a bola, falava na frente das outras, ia. E ele deixou ela na peneira. Essa menina se tornou uma medalhista olímpica. Em Barcelona ganhou um bronze olímpico. Daquelas 50 meninas, foi a única que se tornou olímpica. Esse pequeno exemplo, que foi após já um bom tempo da minha carreira, simplesmente ele trouxe o retrato de alguma coisa que eu sempre acreditei, que aquilo ali, é claro, quando você é uma pessoa com muita vontade, né, que tem isso, e que tem um talento, eles se tornam um ícone. É o Michael Jordan, é o Phelps, estamos aqui, cercado deles aqui. Sim. É um Gustavo Borges, vontade, um talento, uma capacidade física, um biotipo Sim. muito adequado para, o cara vai embora. Mas o que transforma é aquilo ali. Sem aquilo, desculpa. E eu continuo aprendendo, porque não é simples o processo e tal, porque como é que você monta? Primeira pergunta que a gente vai, com quem que nós vamos? Ok. Né? Tem essa empresa e tal, a gente fala sobre isso também, ontem conversando aqui, né, e um pouco para líderes e tal. Com quem que nós vamos? Eu quero essa galera comigo, que está aqui comigo, tal, e faz e tal. São as pessoas certas. A primeira pergunta é com quem sempre. E sabe qual é, quando eu me sinto assim, falhei? É quando a jogadora, o jogador e tal, o atleta, ele passa uma temporada comigo, ou um tempo, e eu não vejo uma evolução, não vejo um crescimento. Eu falei com você. Não, eu aprendi muito, não, mas eu falei. Por quê? Não era evidentemente a pessoa certa. De repente não tinha aquela vontade que eu imaginava que ele tivesse, não tinha aquele sonho maior, o que é que seja. Ou eu não encontrei as formas corretas de estimulá-lo. Né? Você falou com isso, como é que eu... Pessoas e tal, como é que eu alimento o sonho dessas pessoas? Quando a Virna chegou, ela veio do Rio Grande do Norte, ela usava óculos. Ela, Bernardinho, sotaque nordestino, eu não sei passar. Filha, você vai passar aqui, ou você não vai jogar comigo, mas você vai passar. Entendeu? Eu acreditava, eu mostrei para ela que era possível. E vamos treinar. E ela se tornou uma ótima passadora. Percepção, então. Que era uma coisa que ela tinha uma certa dificuldade. Certo. E se tornou uma referência naquilo. Se tornou uma atleta olímpica, 2 medalhas olímpicas e tal, e coisa foi. Isso é um exemplo de milhares de outros. Certo. Mas ela é uma referência importante sobre isso. Mas ela tinha uma vontade de fazer, de realizar, que era dela. Estou brincando, aquele sangue nordestino, sabe? Aquele cara que, olha, não vai me derrubar e nós vamos fazer. Né? Passei pela seca. Isso aqui não é isso aqui, um jogo de vôlei que vai me derrubar, entendeu? Então, como é que a gente identifica isso? Como é que a gente vê isso, percebe isso? Agora, o líder tem uma missão e uma função. E aí, quando eu falo do líder, eu não falo de mim. Por exemplo, quando eu trago o Serginho, Escadinha, nascido na periferia de São Paulo. Ele tinha fome. O esporte, para ele, era uma ferramenta de transformação. Certo. Certamente você tem seus milhares de seguidores, mentoradas, pessoas que... Gente que tem fome, que quer fazer, quer realizar, que deu errado aqui. Quantas vezes eu falei antes de conseguir, não é verdade?
E ele queria transformar. Ele venceu, a motivação dele não foi pela paixão e tal, foi pela necessidade. Necessidade. O que você propusesse a ele, ia fazer. O primeiro treino dele conosco na seleção, ou um dos primeiros, nós estávamos no Rio de Janeiro treinando, nós treinávamos numa academia que tinha ali na Lagoa, nós fazíamos parte da preparação lá, e você tinha umas quadras de areia, a gente treinava muito na areia, porque a areia, né, o piso de areia, ela te gera dificuldade, é como você ir, de repente, nadar contra a corrente, nadar no mar com onda, diferente da piscina, te faz desenvolver algumas habilidades, um ambiente de mais dificuldade para desenvolver certas habilidades maiores, desenvolve outros, né, elementos ali. E ele vomitou, ele foi na lata de lixo lá e voltou. Verde ele estava, mas não desistiu. Eu olhei para aquele, vai dar certo. Eu fingi que nem vi ele vomitando, eu olhei para cá, deixei ele lá, foi e voltou. Foi e voltou. Falei, isso vai dar certo. Ele não era um livre, tinha chegado ali agora. Nunca tinha ido para a seleção. O que ele mostrou é o seguinte, não é um enjoo, uma vontade de passar mal, um passar mal momentâneo que vai me tirar daqui. Essa é a chance da minha vida. Então, tá dizendo que você viu escadinha, indo e voltando, vomitando e voltando, e você olhou, e nem falar com ele você foi, e ali você falou, meu assistente o desire tá aí dentro desse cara. Esse cara vai. Ele tem um americano que ele dizia isso, outro dia o Álvaro até usou lá na Link, Chocaí, falou assim, eu quero alunos, eu quero que tenham, sejam PhDs, mas como é que um atleta vai ser PhD? Você dirigiu algum PhD? Não existiu. Na natação não tinha nenhum, você hoje é um mestre, mas você na época não tinha condição, não tinha hora nem de estudar direito. É o poor, pobre, hungry, faminto e driven, focado, né, tá ali. Eu quero PhDs. Por esse sentido, do cara que quer realizar, que, né, quer fazer. Hungry, tem fome, ele precisa, ele quer. E driven, um cara que, olha, é aqui, ninguém vai me tirar disso aqui. E quando você olha para o seu time aqui, quantos hoje vocês têm no Grupo Primo aqui? Era desse tamanho, eu lembro que fazer Sim. Né, era desse tamanho, fui lá fazer no escritório com o Thiago, um podcast com ele tinha lá 8 cabeças. Hoje vocês têm 300, sei lá quantos aqui. Como é que você faz com que todos esses aqui realizem seus sonhos? Parte disso aqui. Isso aqui é meu sonho também, eu quero fazer, eu quero realizar. Né? Por que eu não... Eu vi aquilo tudo. O meu assistente foi falar com ele. Eu não fui falar com ele. Pô, mas Bernardinho, isso é insano. É duro demais. Não, é o processo. Ele foi e voltou. E ele é o maior campeão das seleções brasileiras. Ele é um dos maiores medalhistas olímpicos. Ele tem 4 medalhas olímpicas. Uau. E outra coisa, natação, muito difícil. Mas você pode nadar várias provas numa natação. O vôlei é um processo, dura a Olimpíada inteira e você só briga por uma medalha. Uma medalha, uma chance. Então ele foi a 4 Olimpíadas e ele voltou com 2 ouros e 2 pratas. Consistência em 16 anos, absoluta. Né? Então e é time. E ele é referência do time. Né? E você fala uma coisa muito interessante, né? Outro dia você falou uma coisa bacana, porque tem um pouco esse lugar comum, né? Tá com medo, vai com medo. Não. Vai com medo, mas preparado. Senão vira pânico. Pois é. Você tem receio. Puxa, eu vou lá fazer uma palestra, mas eu estou preparado. Você olha, você está com receio, está com um certo medo, mas você vai preparado. Você não vai assim. Você acha que você vai entrar numa final olímpica, você vai para a piscina lá. Como é que tá? Tem um buraco aqui, não tem? Sim. É entrar numa quadra, tal. Até o Escadinha falava, quem tá com medo dá mão, todo mundo dá mão. Mas você tem a consciência da preparação. Muito bom, quem tá com medo dá mão, ou seja, a gente assume que tem medo, mas... Dia 29 de agosto.